você costuma reagir ao ser chamado com amor à atenção, ao ser questionado ou até corrigido? Como é que você reage? Porque tem situações que a gente leva numa boa. Agora tem outras que o sangue ferve, não é verdade? O Salmo 14 ele nos ajuda a entender e a exercitar isso. Vejam aí. No versículo 1, Deus diz: os tolos pensam assim. Para mim, Deus não tem importância. Aí você pode retrucar: eu, tolo? Mas eu acredito em Deus. No versículo 3, Deus afirma: não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. Aí você pode responder: como não? Eu faço coisas boas. Quando eu convido vocês para confessarmos os nossos pecados, será que alguém pensa: mas eu não sou tão mal assim? Jesus vai por essa mesma linha. Ele fez uma séria acusação, conforme a gente leu antes no Evangelho de Marcos. Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Assim, vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas coisas como essas. Vocês invertem as coisas, disse o profeta Isaías. Caros irmãos e irmãs, como é que vocês costumam reagir ao serem acusados e corrigidos? Alguém até pode dizer: não, pastor, eu sei isso é necessário. Mas você sempre aceita numa boa? Se vocês lembram, semana passada a gente destacou, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Mas muita gente não gostou e foi embora, deixou de segui-lo. E aí Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou para os 12, será que vocês também vão querer ir embora? A gente ouve muito: fiquei chateado com o que ele falou. Não gostei da forma que ela se dirigiu a mim. Eu não concordo. Não concorda com o quê? Com Jesus? Não aceita e não concorda com a palavra? Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo assim experiências. Nós enfrentamos situações que firmam as nossas bases e também os nossos princípios que a gente leva pelo resto da vida. Algumas pessoas permanecem tolas, mas se acham sábias. Tem pessoas que mentem, que manipulam, nem se dão conta, mas fazem isso. Mas sempre se portam como santinhas. Essa falsa aparência deve ter tirado Jesus do sério quando ele disse: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. E vocês sabem que um coração longe de Deus é um claro sinal de idolatria. É disfarçada sim, é escondida sim, mas não de Deus. A pessoa que não se submete à vontade de Deus, naturalmente vai obedecer, servir e seguir um falso Deus, um ídolo. É natural. Não a Deus, você vai seguir um ídolo. Por isso que Jesus disse ainda, olha só, a adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Meus amados, vocês percebem que Deus questiona a nossa sinceridade, o respeito. Deus questiona o nosso culto, a nossa adoração que prestamos a Ele. Como é que você reage a tudo isso?
o padrão divino, e vocês sabem disso, o padrão divino tem sido distorcido por cristãos que invertem os mandamentos e as orientações de Deus, colocando regras humanas que beneficiam tendências humanas, interesses humanos, próprios, pessoais, particulares. É só você ver o afastamento de cristãos dos meios da graça, que Deus estabeleceu, que Deus oferece. Deus estabeleceu e deu à sua igreja. O afastamento dos meios da graça mostra um cristianismo superficial, só com os lábios, coração longe de Deus. E Ele nos chama com amor. Mas como é que você reage quando Deus apresenta tudo isso aqui? Tem mais uma. Como é que você pensa que Deus, ou como é que você acha que Deus reage aos adoradores só de lábios? Como é que você acha que Deus reage a esses adoradores só de lábios? É de se pensar. Porque a superficialidade cristã choca, atual, né? Choca com o padrão de Deus. Há uma crise de relacionamento por ser apenas com os lábios, mas não de coração ou com o coração. Por isso eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, a leitura indicada para esse final de semana, de Efésios, capítulo 5. Eu quero refletir com vocês a respeito do padrão desse Deus que nos chama com amor. Então vamos lá, Efésios capítulo 5, eu vou fazer essa leitura, Efésios 5, do versículo 21 até o versículo 33. Vamos fazer uma amarração do ensino desse texto com o que até agora a gente conversou. Então vamos lá. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Como é que está o seu casamento? Não adianta vocês ficarem se mexendo, não. Pense, como é que está o seu casamento? Marido e mulher vivem o padrão de Deus? Padrão de Deus?
Eu quero fazer uma constatação, a gente não vai conseguir esgotar o assunto, não vai conseguir abordar tudo que talvez esse texto merecia, mas quero deixar algumas questões para vocês pensar, porque há um claro desinteresse dos jovens pelo casamento e por constituir família. Pode conversar com os jovens. Eles falam sobre trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, estudar cada vez mais. Aí a pergunta que fica é: qual que é a realidade das famílias? Qual que é a realidade das famílias? Pai e mãe ausentes, mas muito exigentes. Há brigas, trocas de acusação, traição, abuso, interesses fora do casamento. Se os filhos presenciam isso dentro de casa, quem é que vai querer casar? Quem é que vai querer casar? Não é uma verdade absoluta, apenas uma constatação e talvez uma opinião, pelo menos que me faz pensar, além do desinteresse. Eu penso que até os namoros muito longos podem ser um sinal de que há um medo escondido de um casamento igual ao dos pais. Por isso namoram, protelam, jogam para frente e talvez até tentam evitar o casamento. No padrão divino, o pai e a mãe são representantes de Deus no lar, e vocês sabem disso. Mas é importante lembrar. O casamento, ele é sagrado, gente. É uma instituição divina porque é um reflexo da relação entre Cristo e a sua igreja. E esse padrão está muito distante, mas muito distante da cultura que o mundo mostra e imprime na sociedade. E nós estamos nesse meio também. Por isso eu lembro a vocês os destaques que nós temos feito nos últimos cultos e quero destacar aqui também o Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. O padrão de Deus é muito claro aqui. Sejam obedientes um ao outro, pelo respeito que tem por Cristo. Está aqui o padrão, pelo respeito que tem por Cristo. As esposas, né? Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou e deu a sua vida pela igreja. Provai e vede como o Senhor é bom. E o casamento no padrão de Deus é muito bom, é maravilhoso, mas é um contrassenso ao que a cultura imprime nesse mundão aí. O patamar de comparação que caracteriza o casamento no padrão de Deus, o patamar é Jesus. E vocês sabem disso. Só que a gente esquece ao longo do tempo. O respeito mútuo, a obediência e o amor, eles dão clareza quando Cristo é o patamar e exemplo. Eu sempre olho para Cristo. O exemplo é Cristo. Vocês notaram quantas vezes a expressão como ou como Cristo aparece na leitura de Efésios? Vejam aqui, ó, não é para ler, só olha os destaques aqui. Ó, quantas vezes, poderia até ter outras, olha quantas vezes a expressão como ou como Cristo aparece. Então sempre aponta para Jesus. Cristo é o patamar. E vocês sabem disso, mas é importante a gente lembrar. Então, os casais aqui presentes, por favor, pega na mão da sua esposa, do seu esposo, vai pegar, não tem problema, isso. Aí eu pego aqui da minha esposa também, aqui de longe. Não precisa ter medo não, acho que o cônjuge não morde. Lembram quando vocês prometeram fidelidade e amor um ao outro? Lembram? Lá atrás. Vocês até podem ter esquecido, mas Deus não esqueceu.
E Ele nos chama com amor ao seu padrão divino. Os filhos que estiverem aí, chega mais pertinho do pai, da mãe. Os filhos que estão aí. Abraça, chega perto. Isso, tá? Minha filha está me representando lá, aqui, pertinho. Vocês são família. E a família teve início no casamento. A continuidade da família se dará no casamento dos filhos que precisam de exemplo. Assim é que Deus nos chama com amor. Agora todo mundo, por favor, se coloquem de pé. Vamos lá? Se coloquem de pé, por favor. Pode dar as mãos, os bancos aí se juntam. Quiser abraçar, não tem problema. Tudo, não precisa se constranger, não. É amor, pode juntar. Nós não confessamos que somos comunhão dos santos. A gente tem que estar unido. Vocês são, em Cristo, e por causa de Cristo, família de Deus. Vocês são povo de Deus, para o padrão estabelecido por Deus. Por isso, hoje eu quero desafiar você a pensar e a reagir a esse padrão de Deus que vocês já conhecem. Quantas vezes a gente já ensinou, mas corrijam-se conforme o padrão de Deus para que os seus relacionamentos deem certo, não só de lábios, mas com o coração. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, Deus oferece um amor incondicional, sacrificial, dado na cruz. Ele ofereceu um amor que perdoa, um amor real, um amor que restaura e salva desde a cruz do Calvário. E de lá para cá, quanta coisa. Ele oferece um amor que lava e regenera no batismo, que corrige, que ensina, que orienta na palavra, que alimenta, que perdoa, que fortalece na Santa Ceia. Esse é o padrão incondicional de Deus em Jesus. Deus oferece o seu padrão de relacionamento que é eternamente duradouro, num céu que a gente não conhece. A gente quer ir para um lugar que a gente não conhece. Mas é um céu cuja nossa fé está firmada e espera ansiosamente, porque Cristo amou e deu a vida por nós. Esse é o padrão de Deus, em Jesus. Em Jesus. A família, o casamento, a congregação, não são perfeitos. Porque são formadas por pessoas que não são perfeitas. Mas as leis de Deus que nós ouvimos e reagimos, essas leis de Deus são perfeitas porque Deus é perfeito. É por isso que vale a pena investir sem desistir do casamento, da família, da congregação, da fé. Vocês querem ir embora também? Jesus, tu tens o caminho da vida, para onde nós iremos senão a ti, Senhor? Tudo aquilo que é próprio de Deus não tem como desistir. Até porque Deus não criou você para desistir. Já pensou nisso? Deus não criou você para desistir. Nem Cristo desistiu. Porque o padrão que ele seguiu é o melhor para que tanto lábios quanto corações estejam perto de Deus. Para o padrão de Deus. Por isso que o bom pastor Jesus nos chama com amor para esse padrão. Então, provai e vede como o Senhor é bom. Reaja a esse chamado com amor, sob a tutela do Espírito Santo, porque Ele se encarregará de levar você para perto de Deus, de todo o seu coração. Pode ter certeza disso. Reflitam, reajam, leiam de novo e deixa Deus encaminhar vocês. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.